O livro de papel importa? Alô, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal para a gente responder uma questão que, bom, já falei várias vezes sobre não compre tanto, leia mais e tudo mais, mas assim, quando é que o livro de papel, quando é que o papel, o aspecto material da literatura, do livro, obra de arte ali, quando é que ele vale? E ele vale? Vale muito? Vale pouco? Não vale nada? Enfim, eu tenho certeza que independente da sua resposta inicial para essa pergunta, para essa questão aí, eu tenho certeza absoluta que vai mudar, mesmo que um pouquinho, a sua percepção no final, bom, desse vídeo aqui. Vai rolar uma leitura bem interessante de um livro curtinho ali, que vai ser o exemplo fundante, né? E se você quiser ver um trabalho acadêmico sobre isso, eu desenterrei um trabalho que eu fiz na faculdade, eu vou deixar na área de membros, então se você tiver R$2,99 aí e quiser ajudar o canal e ler um trabalho sobre materialidade, literatura, livros ilustrados, enfim, clica aqui em Seja Membros ali embaixo, vê se te apetece, tem um videozinho explicando como é que funciona, já tem 2 ou 3 vídeos lá na publicação desse vídeo aqui, então assim, conteúdo não vai faltar. Mas beleza, vamos seguir pro vídeo. Aqui eu vou falar numa ordem que, assim, não são termos técnicos, tá? É a minha maneira de comunicar aqui mais fácil pro YouTube, e eu vou falar de funções, né, do livro, não funções da literatura, mas funções do livro. Então, o que o aspecto material, né, de um livro pode ter? Eu determinei aqui 4 para ficar mais fácil de explicar. Então, função editorial. O que seria uma função editorial de um livro? A função editorial é a que serve, né, para questões logísticas e mercadológicas. Uma função metatextual seria a função que complementa ou que traz um charme, traz um extra de acordo com o conteúdo do livro para a obra, né, para o material. Então, um exemplo simples é um livro de design do Flusser aqui, que ele tem, a textura dele é diferente, o papel dele é diferente, e tudo isso tem a ver com o conteúdo do livro, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Uma função narrativa, que eu já vou falar, né, que é quando a gente vai pra outra ponta, que seria quando é só... Enfim, quando a ilustração, a imagem, né, até tô usando um exemplo aqui, do Pile Up, que é um quadrinho que ele é só em imagens. Esse aqui é feito pelo Bruno Guma, né? Bruno Soares aqui. Eu vou deixar o link. Uma curiosidade, ele foi a primeira pessoa a se inscrever no meu site lá em 2020, 19, sei lá. E ele é muito bom, cara. Os quadrinhos dele são muito bons. Dá uma olhada. Eu acho que ele deve ter Instagram. Eu vou ver se eu acho. Vou deixar o link ali para vocês darem uma olhada. Que compensa, assim. Ele tem desenho incrível, mas essa história, assim, que é só visual, é uma forma narrativa bem interessante, assim, que é bem fora da minha zona de conforto e eu gostei bastante. Enfim, para além disso, eu vou falar da função que é chave aqui, que eu vou chamar de função, entre aspas, textual, mas vamos dizer que é a função integral, né, do material com a obra. É quando a obra, que eu vou usar de exemplo, Elefante, do Bartolomeu Campos de Queiroz e do Novelli, né, que ela é ilustrada pelo Novelli, Bruno Novelli, acho que é Bruno, e ó, 2 Brunos artistas aqui. E, enfim, vai fazer muito sentido o porquê que eu estou usando esse exemplo. Então, vamos começar. Então, hoje em dia, a ideia de design, né, esse growth by design, né, o crescimento a partir do design, através do design, é uma coisa muito recorrente e importante. Assim, se você pensa em Apple, Spotify, Tesla, por exemplo, essas grandes empresas aí, o design faz parte não só da proposta, de valor deles, assim, o design é o valor deles, assim, entende? O design é o que guia o produto, é o que posiciona, vai muito além de você ter o design como só um aspecto, já temos o produto, já temos as funções, agora o design. Não, o design é a função. Então, isso é uma coisa muito importante para eles, assim, e inclusive tem um filme, né, um vídeo famoso do o Marques Brownlee, né, que é o maior youtuber de tecnologia do mundo, e ele coloca lá, né, que é o fator mais importante, assim, a coisa que mais marca no Cybertruck é que ele chama a atenção. E ele não, assim, ele não é feio daquele jeito à toa, isso né, é design. Então foi desenhado para ser assim, e esse é o resultado que eles esperam. Mas como é que isso se traduz quando o assunto são livros? Porque, veja bem, os livros, né, eu sei que eu falo aqui de você não precisa ter o valor do Kindle, né, do livro, do Kindle não, mas assim, da leitura dos livros não físicos, que os livros ocupam espaço, enfim,
Tá, mas quando é que isso importa? Porque importa, não vamos dizer que não importa, assim, eu sou idealista por esporte, tá? Mas eu também vivo no mundo real. Existem vários e vários motivos para você querer ter um livro físico e para os livros físicos existirem, beleza? Então, para mudar um pouco o ritmo agora, vamos falar de quando é que vale muito, entre aspas, né? Isso é uma coisa subjetiva, mas falando de literatura, quando é que vale o aspecto material do livro? Bora lá? Então, né, para começar com o óbvio, vamos falar de coleções. Então, aqui a gente está falando de uma função editorial, né, dos livros. Mesmo que sejam autores distintos, né, essa que eu vou mostrar, que é a coleção Exit da Albu, é a minha coleção, assim, de longe, assim, favorita, que vem rolando aí pelo Brasil, de livros e tal. Não estou sendo pago para falar isso, infelizmente, mas é a realidade, assim, é excelente. E ela serve para guiar uma linha editorial, por exemplo. Eu sei, só pela linha editorial dela e pelos livros que eu já li, que pela capa eu sei de olhar que, putz, eu vou gostar desse livro, porque ele está na coleção Exit, então tem uma curadoria específica, então tem essa função, né, mercadológica, tem a função editorial também, que as capas ficam mais aproximadas, tem toda uma coesão estética que comunica a ideia do projeto e tudo mais, que assim, não preciso nem falar que os projetos da Albu são coisas lindas de se ver, então não tem muito mistério, assim, tem uma função, né, uma função clara e uma função prática da coisa. E eu separei também, sim, separei a coleção aqui da Autêntica do Walter Benjamin, e sim, eu escolhi por causa da obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Tem até ali no livro, né, minha folhinha de anotações do tempo da faculdade. E se você quiser um vídeo sobre isso, que é muito relevante para livros, a gente pensar em livros e para pensar né, nos nossos consumos hoje em dia, comenta aqui, dá para fazer, vai ser um prazer enorme fazer um vídeo sobre isso, né, focando mais na literatura, mas é uma função de coleção, assim, para além de, né, ficar lindo na estante, que sim importa pro mercado editorial, não vamos fingir que isso não importa, ela serve para para caracterizar essa identidade leitora, para ter isso bem claro, várias funções, né, de biblioteconomia que também devem estar lá e eu não conheço, mas assim, é uma função editorial. Então a gente sabe que isso existe, isso tem relevância, especialmente para quem usa livros para consulta, tá? Então facilita muito mais. E, enfim, isso existe. Mas e quando a gente está falando de um projeto gráfico que não só, né, complementa o livro, um texto, mas que ele o transforma? Esse vai ser o ápice desse vídeo, então assiste até o final. Eu vou ler um livrinho curto para você que vai servir de exemplo para transformar a sua visão disso, eu prometo. Então, beleza, eu já te mostrei alguns exemplos de função, né, editorial. Então vamos falar dessa função que eu chamei de metatextual. Como é que isso funciona? Então vamos pensar em metatexto, né? O que é um metatexto? É um texto sobre o texto. A gente pode falar de paratexto também, não vamos entrar nessa tangente. Mas vamos falar de metatexto. O exemplo do Flusser, que eu dei aqui, é o Mundo Codificado. Hoje em dia tem uma outra edição, porque era da Kozak Naif, essa aqui. Eu vou citar vários exemplos deles, porque eles traziam muito essa proposta, material do livro, obra de arte e tudo mais. Hoje em dia tem a capa laranja desse aqui, que é o Mundo Codificado do Willem Flusser, o meu autor predileto de todos os tempos, não sei o que, e sim, já falei disso aqui. São ele, depois assim, Lucy Collin, que é a pessoa que está viva, enfim, não vamos entrar nessa tangente. Então, eles têm esses livros que, além da proposta textual, eles têm essa proposta gráfica. E, por exemplo, o livro Os Anões, que eu já citei em outros vídeos aqui, da Veronica Stiger, ou Steiger, que eu nunca sei falar, e eu preciso pesquisar isso, que inferno. Enfim, é um livro, é um livro menor, é um livro reduzido, né, de tamanho menor. Aí tem esse aqui, que eu comprei lá em Bichinho, né, Minas Gerais, uma viagem muito legal que eu fiz, que é Histórias que Só Existem Quando Contadas, do Gessé Duarte, e é um livro meio formatinho, né, cordelzinho aqui, de papel, ele é feito de papel, ele é feito à mão, é artesanal e tudo mais. Tem esse aqui, né, o Zazie no Metrô, que também foi lançado originalmente pela Kozak Naif, né, que é do Raymond Queneau, que é o cara do Oulipo, e dá pra fazer um vídeo sobre isso, né, de escrita experimental. Tem um livro bem bom dele que chama Exercício do Estilo, então Exercícios de Estilo, que ele vai reescrevendo, enfim, é legal, é bem legal. Só que a versão original, né, diferente da que eu tô mostrando, ela era feita com papel meio de guardanapo, assim, sabe? Eu não tenho. Eu li de um amigo, achei tão legal e comprei e não me atentei que era, né, a segunda edição, já não era a mesma coisa. E, bom, todos esses fatores, eles são metatextuais porque eles alteram a experiência da sua leitura, né? Porque você está pegando no livro, mas eles também
alteram a sua experiência com o livro, a mensagem do livro é complementada por eles de uma maneira metatextual. Estou falando de design com um livro que tem um redobramento, assim, um esforço de design ímpar. Eu estou lendo um livro de microcontos chamado Anões, e ele é um livro anão, ele é um livro reduzido, e por aí vai, né? Vai ter um livro de haikais, do Stolar Sky, enfim, e tá aí, né, trazendo para um livro que já teria uma função integral, entre aspas, que é o livro do Grande Hotel Budapeste aqui, né? Que eu usei para o meu TCC, talvez um dia eu dou um jeito de compartilhar ele por aqui, mas ele tem imagens, papel fotográfico, toda uma questão, né, estética que também é metatextual pelo ponto de vista do filme, porque o filme começa com a menina abrindo a página e sim falando e abrindo as páginas do livro, mergulhando na história, onde alguém começa a escrever um livro e mergulha em outra história, onde alguém conta uma história e mergulha em outra história. Enfim, então ele tem essa ideia das camadas, né, bastante metamodernista do Wes Anderson e do filme especificamente, da coisa do Stefan Zweig também. Mas agora eu quero começar a leitura logo para não enrolar demais também. E eu quero né, fazer um preâmbulo aqui. Porque eu falei do Pile Up, quando só a imagem fala e... Só a imagem fala não, mas do aspecto, né, narrativo da imagem. Então vamos dar um passo para trás. O que está entre o metatextual e esse aspecto narrativo, assim, da imagem e tudo mais? Bom, geralmente você pode pensar em quadrinhos, pode pensar em ilustrações, mas você consegue ler, né, um quadrinho no Kindle, por exemplo, ou no computador. Então, o aspecto material em Elefante, ele vai começar pelo fato que... Deixa eu puxar aqui. A capa do livro, ela já tem elefante escrito em laranja. O livro tem todo 3 cores. Esse azul escuro, esse branco e esse laranja. Ele cria o sentido, porque Elefante era um texto do Bartolomeu Campos de Queiroz, que eu já recomendei aqui no canal. Vou fazer um vídeo sobre Vermelho Amargo, que é outro livro dele, que é, assim, fundamental, acho que você devia ler, e colocam, às vezes, como literatura infanto-juvenil, mas ele realmente dá um passo além, assim, e, enfim, leia, é incrível. Eu vou ler para você O Elefante aqui, é um livro finíssimo, tá? Então, confia em mim, se você veio até aqui, não desiste. Vou ler com o maior carinho aqui, porque eu realmente gosto muito desse livro. Vou deixar um artigo, acho que tem umas 4, 5 páginas, lá na área de membros, você pode dar uma olhada. É dos tempos, né, que eu tinha meus 20 e poucos aninhos, e tem a palavra invulgares logo na segunda linha, enfim. E me empolgava, né, pô. Primeira oportunidade que você tem na vida de começar a usar toda a literatura que você acumulou e colocar na sua escrita em prática, eu me empolgava. Mas assim, dá pra entender o texto, tá? Não tá... Tirei nota 10, tá? Tá tudo bem. Mas enfim... O que é importante notar nesse livro é que, conforme as ilustrações forem passando, tenta reparar no uso das cores e no porquê que eu estou dizendo que isso aqui não se traduziria num Kindle, por exemplo. A começar pelas cores, mas tá, poderia ler online, né? Poderia ler na tela do computador, mas pensem como a capa, veja o elefante, esse laranja do elefante se infiltrando para dentro do livro, como é que o azul que predomina fora do livro, ele acaba se invertendo durante a leitura, tá? Presta atenção nas cores, presta atenção nas linhas. Se quiser, pausa enquanto eu estiver lendo. Eu vou tentar ler um pouco, né, numa cadência tranquila para você conseguir contemplar as páginas e aproveita essa jornada, porque é um livrão. Então, sem grandes delongas, vamos para Elefante de Bartolomeu Campos de Queiroz e Novelli. No sonho, a liberdade voa com mais asas. Ele entrou no meu sonho sem licença. Chegou pequenininho como se fosse filho da insignificância. Seu andar perdido, pisando dúvidas, parecia transportar o passado em suas costas. Não se desfaz da carga do passado. Ele sabia que o futuro é só matéria de fantasia. No sonho, trancado em meu quarto, floresceu uma floresta com sombra, perfume e tesouro. Ele pisava sobre as folhas e uma música metálica fatiava o silêncio, brotando sob seus pés. Eu não sabia a língua dele, mas suspeitava suas respostas. No sonho, tudo é uma verdade indecifrável. De onde vem você? Eu perguntei. Venho de muito depois do sul, de um lugar frio, resmungou. E veio só? Voltei a perguntar. Não, trago comigo o vento, e com o vento trago a nuvem. Com a nuvem trago a chuva, com a chuva trago o rio, com o rio trago o mar, balbuciou sem parar.
Você é filho das águas? Indaguei. Não, sou filho do sonho e neto do sono, afirmou. Eu sabia que tudo era sonho, mas não queria acordar. Busquei me proteger debaixo da asa da liberdade para não interromper a história que vivia sem escolher. É preciso se aninhar na liberdade para ganhar coragem e voar. Estendi a mão e meu mínimo amigo subiu na palma. Aproximei meus olhos e vi na minha mão um elefantinho, tão pequititinho que com um simples sopro eu poderia assustá-lo. Prendi a respiração para não sufocar tamanha indelicadeza. Ele me parecia fatigado e se aconchegou entre as linhas que escreviam meu destino, na palma da minha mão. Linhas que só ciganas diziam ler. Um medo morno suspirou em mim. Medo de o elefante decifrar minhas linhas, desfazer meus novelos, desamarrar meus nós. Eu sempre me escondo atrás de minhas redes. Preciso dormir, ele disse. Está com sono? Interroguei. Não, preciso dormir para sonhar. Sou feliz quando sonho, repetiu. E devagar, bem devagarinho, o elefante foi trancando seus olhos. Sua respiração, eu percebi, parecia leve como ruído de relógio e rubis. E foi de mansinho que ele entrou no meu sonho. Agora, minha mão era sua casa e a floresta seu quintal. Nós éramos dois sonhando dentro de um mesmo sonho. O calor de seu corpo aquecia minha sorte. Ter na mão um amor, filho do sonho e neto do sono, era mais que podia imaginar. Prolonguei meu sonho noite adentro e me fiz marinheiro, navegando em altas águas com meu barco feito de sal. Cortava as marés com um remo na mão esquerda para vencer o oceano mar afora. Na outra mão dormia meu elefantinho, cercado pela floresta dos meus sonhos, agora a ilha no meio do mar, com sombra, perfume e tesouro. Quando a noite se firmou, a lua, serenando o luar, veio pratear nosso sonho. Meu elefantinho levantou as pálpebras e a lua fez 2 meninas em seus olhos. Eu vi. O ciúme ameaçou se intrometer em nossa noite de viagem. Joguei minha suspeita pro nada. E mais remava mar adentro sem destino para alcançar. Assim, a lua, como se para embalar nossa viagem, pôs-se a cantar. Marinheiro, marinheiro, que navega ao fim do mar, com certeza vai ser o primeiro navegante a se afogar. Meu elefante ficou de pé, equilibrando-se sobre minha mão trêmula. Encantado com a voz da lua, ele fez o mar silenciar. Não mais se ouvia som de água ou ruído de vento em nosso sonho. A água virou espuma, amparando nosso barco. Tudo era macio como o braço de mãe ao sabor do afeto, e a brisa trazia a voz da lua em baixas ondas para o nosso barco. Meu coração acordou com a chegada do elefantinho. De suas batidas exalavam cores colorindo asas de borboletas, construindo fitas no arco-íris, matizando o vermelho no crepúsculo. Não desconfiei ser amor o que meu coração pulsava. E meu cuidado dobrado para não fechar a mão e sufocar o elefantinho era o amor se manifestando até na ponta dos meus dedos. No sonho, meu corpo era todo amor. E quanto mais eu amava, mais no sonho eu adentrava. E na medida em que com amor contemplava meu elefantinho, mais ele se transformava. Descobri que o amor tem suas invenções. Em sua pele rugosa, meus olhos viam veludo e onda. Em seus passos lerdos, eu via o andar leve de gato. Em seu silêncio, eu perscrutava com sentimento. E a lua, abençoando a noite com seu luar, continuava seu canto. Marinheiro, marinheiro, não caia no braço do mar. É na terra, ó marinheiro, lugar de amor navegar. A voz da lua, doce como luz, foi mergulhando para bem fundo nas águas. De repente um canto, em muitas vozes, alastrou-se nas águas entre corais, algas, conchas, estrelas. Eram as sereias ensaiando cantar com a lua. Era tudo tão bonito que só em sonho podia ser. Meu elefantinho andou até a ponta do meu dedo para ver melhor o mar e mais. Só em definitivo silêncio se ouve o canto das sereias.
Tive medo de assistir ao meu amor cair no mar e ser um navegante a se afogar. Contive meu desejo para não interditar a sua liberdade. O amor tem seus mudos sofrimentos. Você não está com frio? Perguntei. Só uma pequena friagem, ele respondeu. Volte para a palma da mão, vou cobri-lo com a outra, falei, escondendo meu medo de perdê-lo. Falei, camuflando minha antecipada dor de sentir perdê-lo. O elefantinho voltou e novamente deitou-se sobre a minha mão. Aliviado, eu quis saber mais. O que você sonha? Indaguei. São segredos meus. Sonho, mas não digo palavra. Se contar meu sonho, dizem que não cresço. E você deseja crescer? Resmunguei. Quero chegar ao meu tamanho. Todos temos um tamanho, respondeu. Assim, tão grande, você não vai caber no meu sonho, tornei a falar. Você pode guardar apenas minha lembrança, concluiu. Senti medo do meu elefantinho crescer. Isso demandava mais amor, sombra, perfume, tesouro e mais mar para navegar. Vi-me sem força para remar. Mastiguei o silêncio e disse a mim mesmo: como gostaria de ser o sonho do meu elefantinho. Estar em seu sonho é adivinhar o que ele se permite quando em desmedida liberdade. Viver no sonho do outro é sentir-se amado. Como o amor é egoísta, pensei. Assim, fechei-me em tristeza. Estar triste no sonho é como abraçar pedras. Cansado de buscar adivinhar o sonho do elefantinho, meus olhos se fecharam. Não foi possível dormir, pois ainda estava sonhando. Desconheço quanto tempo passou. Ao abrir os olhos, já era dia. Não havia mar, sereia ou lua. Procurei o elefantinho na palma da mão. Somente vi redes cruzando o vazio. A linha que indicava longa sorte estava interrompida. Nem as ciganas me responderam por onde ele andava, nem se havia crescido, se voltaria em outro sonho. Há dias em que não quero deixar a cama. A vontade é puxar os lençóis, mergulhar na espuma branca dos panos e adentrar em mais oceanos. Elefante, Bartolomeu Campos de Queiroz, ilustrações de Novelli. E para esse vídeo eu não vou dizer mais nada. Nós vamos continuar essa discussão em outro vídeo. Eu sou o Lucas, é um prazer enorme te ter aqui e até a próxima leitura.